Bem-vindos ao lançamento do curso de TDCS, Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua, ministrado pelo Dr. Alexandre Barbosa, que é uma das maiores referências em neuromodulação que nós temos hoje no Brasil e no mundo. E eu, Bruna Cabugueira, estou tendo a honra, o prazer inenarrável em organizar esse curso. Então você, profissional da área da saúde, que gosta do tema neuromodulação terapêutica ou que quer ficar por dentro dessa técnica da neuromodulação terapêutica e ofertar para o seu paciente o que existe hoje de mais atual, com resultados muito efetivos, fique aqui, porque eu tenho certeza que essa live vai ser muito enriquecedora para vocês. Antes de eu chamar o Dr. Alexandre, eu quero adiantar aqui que esse curso será um curso híbrido, onde a parte teórica será online e ao vivo, mas também ficará gravada para vocês assistirem depois. E a parte prática será aqui no Rio de Janeiro. Serão 2 dias inteiros com muita prática junto do Dr. Alexandre. E é a primeira vez que o Dr. Alexandre vai estar ministrando um curso presencial no Rio de Janeiro. Então, uma oportunidade única, será um curso imperdível. Eu brinco dizendo que não vai ser um curso, vai ser um show, vai ser um espetáculo. Eu tenho certeza disso. Eu vou convidar o professor Alexandre para ele entrar e explicar melhor como será esse curso pra gente. E vocês vão enviando as dúvidas de vocês sobre TDCS, que ao longo da live a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Vão convidando os amigos também. Oi, já ele entra. Boa noite para quem está entrando. Vão enviando as dúvidas sobre TDCS, o que vocês querem saber. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo Obrigada bem. mais uma vez, tá? Por ter aceito o convite, mais uma live juntos. Eu agradeço. Muito legal participar disso aqui com você. Vamos já. Eu sei que o pessoal já te conhece, todo mundo que está aqui já está aqui por você mesmo, mas se apresenta de novo para a gente relembrar aí o seu currículo. Tá bom. Eu sou fisioterapeuta desde 1999. Também sou mestre pela Unicamp e fiz meu doutorado fora na Argentina, no Instituto Universitário Italiano de Rosário. Meu pós-doutorado fiz na Florida International University, nos Estados Unidos. E hoje eu sou professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora e também sou orientador de mestrado e doutorado aqui na instituição, tanto pelo Programa de Ciências Aplicadas à Saúde, quanto pelo Programa de Educação Física. Em ambos os programas, a gente trabalha com neuromodulação. E hoje, eu creio que só eu tenho, né, a prerrogativa aqui de coordenar um laboratório no leste de Minas, de neuromodulação, e onde a gente também tem um ambulatório, depois a gente pode falar um pouco mais sobre o ambulatório, para atendimento à população. Também sou mentor de outros profissionais, já ministro curso há alguns anos, formando outras pessoas para trabalharem com neuromodulação, e essa técnica tão bacana que a gente já tem utilizado ao longo desse tempo, né? Você tem experienciado isso aí também com seus pacientes, e essa é talvez mais uma oportunidade para a gente conversar um pouco mais, esclarecer as pessoas, né? E tirar algumas dúvidas a respeito, principalmente do TDCS. Antes da gente começar a falar de TDCS, a gente falou isso na outra live também, mas talvez as pessoas não tenham assistido. Então, só para quem nunca ouviu falar, o que é a neuromodulação? Explicando assim, bem fácil para as pessoas entenderem. Neuromodulação, qualquer coisa que nós façamos é neuromodulação. Se eu leio um livro é neuromodulação, se eu vejo um filme é neuromodulação. E talvez para separar um pouco a neuromodulação que a gente faz usualmente do nosso dia a dia da neuromodulação terapêutica, hoje a gente se refere a essa palavra, né, neuromodulação, como sendo a neuromodulação terapêutica. Bom, terapeuticamente, é qualquer estímulo que nós ofertamos ao nosso paciente com um intuito, né, com um direcionamento para que a gente tenha alterações de padrões de conectividade. Sejam padrões de conectividade neurais centrais ou periféricos, ou seja, de alguma forma nós estamos influenciando o sistema nervoso central, né, ou suas vias, para que a gente consiga modificar esses padrões
em benefício do nosso paciente. Então, muitos dos sinais e sintomas que nós observamos nos nossos pacientes hoje, eles são em decorrência de um padrão neuronal atípico ou anormal e que gera um comportamento aberrante. E, através da neuromodulação, a gente consegue ofertar estímulos para que esses padrões sejam corrigidos e, consequentemente, os sintomas sejam minimizados. Muito bem. E a TDCS, então, é uma das técnicas, né, da neuromodulação terapêutica, certo? Sim. E quais são os mecanismos de ação, então, da TDCS? Essa é uma pergunta legal. Nós temos alguns e a gente ainda está descobrindo outros, tá? Porque as pesquisas, elas avançam todos os dias. Começou, né, obviamente, quando você coloca uma corrente elétrica, e diga-se de passagem, é importante a gente ressaltar que não é eletroconvulsoterapia, né? A gente às vezes confunde o tratamento pelo TDCS, que é uma corrente muito, muito, muito pequena, né? O máximo que vai causar é um formigamento ali na pele da cabeça do paciente, não vai causar nenhum choque, nem nada do tipo, né? Então, é uma corrente bem menor do que a eletroconvulsoterapia, infinitamente melhor. Nós trabalhamos com miliamperes. Então, isso é importante a gente dizer antes. Bom, toda vez que a gente aplica um campo elétrico, né, a gente cria um campo elétrico, a gente cria também um campo magnético ali. E as primeiras referências que a gente tem indicam que o TDCS, ele afetava o potencial de repouso do neurônio. Ou seja, o nosso neurônio, ele fica num potencial de repouso a menos 70 aproximadamente, e quando ele vai disparar, ele tem que percorrer um caminho, né, para se comunicar com o próximo neurônio. Ele tem que aumentar, digamos assim, esse potencial até chegar num limiar de disparo. Depois que ele atingir esse limiar, o neurônio ele dispara e aí ele se comunica com o próximo neurônio. Pois bem, então quando nós utilizamos o TDCS, nós elevamos um pouco esse limiar de repouso, né, para cima, para aproximadamente menos 50, menos 55. E quando a gente eleva isso aqui, o neurônio tem que percorrer um caminho menor, uma distância menor, até chegar no limiar de disparo. Então, veja, o TDCS ele não gera nenhum disparo neuronal, mas ele facilita os disparos neuronais a partir do momento que o potencial de repouso está um pouco mais acima. Então, esse é o primeiro mecanismo. Outra forma... Ele fortalece essa comunicação, é isso? De certa forma, sim. O que fortalece a comunicação de um neurônio com o outro, que a gente chama de neuroplasticidade, né, principalmente no adulto, que é chamado de plasticidade sináptica, né? Então, a gente não produz novos neurônios, exceto em áreas muito específicas, mas, no geral, o adulto não produz novos neurônios. Então, como que a gente, então, consegue aprender novas coisas, ou a gente consegue, por exemplo, modificar hábitos ou padrões comportamentais? A gente só consegue isso modificando conectividade entre neurônios. Cada neurôniozinho faz aproximadamente 10 mil conexões com neurônios próximos. É muita conexão, são infinitas, bilhões talvez. Então, quando você precisa fortalecer a comunicação de um com o outro, uma das coisas que tem que acontecer é que a frequência de disparo tem que aumentar. Então, o neurônio ele tem que se comunicar com o outro mais frequentemente. Só que para isso acontecer, ele precisa disparar, voltar ao estado normal e disparar de novo. Então, eu aumento a frequência do disparo, aumentando a velocidade desse processo. E o TDCS ajuda nisso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o TDCS sozinho, ele aumenta, só se eu colocar o TDCS, ele aumenta a hemodinâmica cerebral. Principalmente nos pacientes que eles carecem dessa hemodinâmica, ou seja, o metabolismo cerebral está reduzido. Então, toda vez que eu preciso aumentar mais o metabolismo cerebral, se eu colocar ali o TDCS, eu vou aumentar a hemodinâmica, o fluxo sanguíneo. E isso tem uma consequência. Traz mais aporte de sangue, traz mais oxigênio, mais nutrientes, né? O neurônio funciona melhor. Mas eu tenho um outro lado também, que é toda vez que a gente aumenta a hemodinâmica cerebral, eu aumento também a dinâmica do fluido, nosso fluido cerebral, que é o líquido cefalorraquidiano. Esse fluido, ele circula no nosso sistema nervoso central, tirando os resíduos, tá? Então, tudo aquilo que o neurônio produz, no metabolismo, ele produz algumas substâncias que são meio tóxicas, não podem ficar ali. Então, para tirar aquilo ali, a gente precisa de um sistema, né? Então, o sistema, tanto o sistema do líquido cefalorraquidiano quanto o sistema linfático, eles são ativados pelo aumento na hemodinâmica cerebral. Então, esse é, digamos assim, o segundo mecanismo.
Terceiro mecanismo, e são muitos, tá? Eu vou falar só de alguns, não vou falar de todos não, senão a gente fica aqui a noite inteira. Vou falar só de mais um para não tomar muito tempo. Toda vez que a gente aumenta a hemodinâmica cerebral, o sangue ele tem muita água, carrega muito calor. Então a gente aumenta um pouco a temperatura ali naqueles tecidos que estão recebendo aquele aumento, aquele aporte sanguíneo. E o aumento de temperatura, ele diminui a viscosidade dos tecidos. Então, quando a gente diminui a viscosidade, eu facilito o trânsito, ou seja, é como se os tecidos eles ficassem mais fluidos. Então, a gente permite mais passagem de substâncias entre o meio intravascular, passando, inclusive, pela barreira hematoencefálica e chegando até a matriz extracelular, chegando próximo dos neurônios. E aí teve uma experiência interessante, recente, que foi feita, mostrando que a barreira hematoencefálica, que é a barreira que tem entre nossos vasos sanguíneos ali, e é o nosso sistema nervoso central, para não haver nenhuma infecção, né, exagerada ali, não passar nenhum micro-organismo, toxina, a gente consegue aumentar a permeabilidade contra a TDCS, dessa barreira hematoencefálica, em até 100 vezes. Então, é como se a gente deixasse essa barreira que bloqueia ali substâncias para chegar até o sistema nervoso central, essa barreira mais permeável. Então, o trânsito de substâncias fica muito mais facilitado também. Muito bem. E quem são os pacientes que mais se beneficiam com TDCS? Que podem Olha, hoje nós temos uma quantidade muito grande de pacientes que podem se beneficiar. Praticamente todas as desordens neuropsiquiátricas, como depressão, ansiedade, desordens do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, um TDAH, pacientes também, na nossa área especificamente, o zumbido, também se beneficia muito, pacientes de dor crônica, e recentemente a gente está estudando muito essa parte aqui no nosso lab, então a gente está vendo realmente que algumas indicações muito específicas. Uma indicação muito específica que a gente teve agora, que é típica aqui do nosso país, é para aquela artralgia pós-chikungunya. A pessoa teve chikungunya, né? Aqui eu estou numa área endêmica, então a gente tem muitos casos aqui. No último verão, acho que, se não me engano, foram 4.800 casos, então muita gente. E essas pessoas, elas passam pelo aquele período de infecção e depois ficam com artralgia, dor nas articulações, né? Isso se perpetua, tanto para dengue, mas em especial para chikungunya. E aí essas pessoas, elas vêm até a gente, né, vêm no nosso ambulatório, são tratadas com neuromodulação. E a melhora é espetacular. A diminuição dos sintomas é quase que imediata. Então, pessoas com dor crônica se beneficiam muito. E até a gente, né, eu uso em mim, por exemplo. Né? Mas para que eu uso? Né? Você tem algum problema? Não, não tenho. Eu uso para melhorar a performance cognitiva. Então, para ajudar na minha atenção, na minha concentração, na minha tomada de decisão. Então, no meu dia a dia, né, com todas as coisas que a gente tem que fazer, o nosso trabalho, eu acabo tendo muita demanda. Então, para melhorar isso, eu utilizo o TDCS. Eu uso muito em mim também. Na verdade, eu uso neuromodulação por sons binaurais também, uso auricular. Eu melhorei muito. Inclusive, o meu sono, assim, não tem nem comparação. Eu faço para mim, para que eu seja uma profissional melhor para os pacientes. Eu vejo muito resultado. E até para saber explicar também para eles o que vai acontecer, o que eles vão sentir. Claro. Isso é muito importante, né? Distúrbio do do sono também se beneficia, viu? Muito, distúrbio do sono. Distúrbio do sono, muito. E eu posso provar. Vamos lá. Então, assim, só para o pessoal já começar a entender como é que vai ser o esquema do curso. Como é que vai ser esse formato desse curso híbrido? Bom, a gente tem uma parte que ela a gente chama de teórica, mas na verdade ela é muito dinâmica, né? Então a gente fala da parte do embasamento teórico, claro, porque é importante para o profissional entender o que ele está fazendo, e a partir dessa base teórica, neurofisiológica, né, de uma forma bem tranquila, né, não vai ser uma neurofisiologia pesada que a pessoa não consiga compreender, mas uma neurofisiologia aplicada ao que a gente precisa na clínica. E também a gente vai dinamizar um pouco isso. Então, durante a minha fala, eu sempre dou exemplos práticos. A gente fala de casos que nós temos aqui no nosso ambulatório, casos de pessoas que a gente mentora, né, e que a gente supervisiona, e a gente vai trazendo isso para facilitar um pouco mais o entendimento das pessoas. A gente vai falar sobre as indicações, as contraindicações também, né, claro que existem contraindicações absolutas, existem precauções que a gente tem que ter com o uso do equipamento.
Vamos falar sobre o equipamento, como que a gente manuseia, né? Quais equipamentos têm mais recursos, relações de custo-benefício, tudo isso a gente vai deixar muito claro durante essa parte teórica, né? E no final a gente vai ressaltar as melhores evidências que a gente tem hoje para as principais desordens e patologias de indicação do TDCS. Na parte prática, que vai ser aí no Rio, a gente vai fazer, claro, toda a parte prática mesmo, ou seja, como que nós fazemos o posicionamento de eletrodos, né, na cabeça do paciente, as mensurações que a gente precisa fazer, como a gente pode facilitar o nosso dia a dia usando uma touca, por exemplo, mas com posicionamento correto, marcações que a gente pode fazer na cabeça do paciente, como que a gente vai, por exemplo, o tamanho de eletrodo é muito importante, tá? Então, se a gente utiliza, por exemplo, o eletrodo muito próximo do outro, a gente tem fuga de corrente, então isso acaba diminuindo um pouco o efeito, né, do TDCS no paciente, então é um cuidado que a gente vai apresentar também. Então, todas as montagens para as patologias específicas, a gente vai mencionar isso também. Normalmente, a gente traz alguns equipamentos para mostrar o resultado de forma imediata, por exemplo. Eu tenho um equipamento que normalmente eu levo, né? Eu vou levar aí para o Rio também, que a gente consegue ver em tempo real como que está acontecendo o aumento da hemodinâmica cerebral. Então, a gente coloca o TDCS, coloca o equipamento, a gente vê lá o gráfico subindo e os números também, né, aumentando a hemodinâmica daquela pessoa enquanto ela está utilizando o TDCS. Então, assim, é um curso que ele realmente traz muito aporte prático, né, nesse fim de semana que a gente vai passar aí. E a gente também vai falar das avaliações, é importante a gente monitorar o paciente. Então, aplicar aplicações diretas de como a gente monitora o paciente, a melhora do paciente de tempos em tempos, até para que a gente possa criar um sistema de feedback para esse paciente. Nosso paciente ele tem um viés de memória muito grande, principalmente esses pacientes que a gente trata, sabe? Então, ele não se recorda mais como ele chegou. Então, se você tem uma avaliação base, né, e você vai refazendo essas avaliações ao longo do tempo, elas vão facilitando um pouco o nosso contato, a nossa explicação para o paciente de como aquele tratamento está evoluindo com ele. Sim. Eu acho que isso é o básico, claro que a gente tem muita coisa, né? Mas é muito completo. E eu tenho muitos colegas que já fizeram outros cursos de TDCS e a queixa deles maior eu não tive tanta prática. Eu tenho dúvida na prática, eu não me sinto seguro. A prática foi muito corrida. Então, esses são os relatos que realmente falta prática nesses cursos de TDCS, né? E aqui a gente vai ter 2 dias, então, inteiros de prática. Eu gosto muito de adiantar as coisas na parte teórica. Então, claro que tudo isso a gente já fala um pouco, introduz algumas coisas na teórica, né? Para o pessoal, eu faço em mim, então vou fazendo em mim, coloco o equipamento, ligo, mostro o equipamento. Então, isso já ajuda bastante, para que a parte prática seja realmente prática. Então, a gente acaba fazendo uns com os outros, né? A gente coloca o equipamento na cabeça do colega, faz posicionamentos. Então, essas montagens que nós fazemos, elas são importantes, porque de acordo com o local que a gente posiciona os eletrodos, nós temos diferentes respostas por parte do sistema nervoso central. Então, a gente precisa ficar atento com isso também, porque um bom posicionamento garante um efeito melhor, né, da terapia quando a gente estiver aplicando no nosso paciente. E aí, claro, quanto mais prática a gente tiver, quanto mais a gente posicionar os eletrodos, quanto mais a gente ligar e tiver contato com o equipamento, melhor vai ser o nosso dia a dia com o nosso paciente. A gente não quer deixar nenhuma ponta solta nisso, né? É importante que a pessoa que fez o curso com a gente, ela saia segura e completa para fazer essas aplicações. Confiante, né? Eu acho que é isso que as pessoas estão reclamando, que não tem confiança. E o curso, então, vai ter uma carga horária de 30 horas, né? O total dele. Como é que vai ser dividida essa carga horária? Olha, 60% tem que ser prática. Então, a maioria dos conselhos, existem profissões, né, que já, os conselhos já fizeram uma resolução reconhecendo a neuromodulação não invasiva como uma técnica, né, ela não é ato privativo de nenhuma profissão, mas alguns conselhos já normatizaram, regulamentaram como que tem que ser, digamos assim, a formação do profissional, né? Então, alguns pontos, eles precisam ser atendidos, né?
Então, dentro dessas 30 horas aí, um dos pontos é esse, que 60% tem que ser prática. Então, a gente vai ter esse cuidado também. Tá, ok. Só falando sobre essa questão dos conselhos, né? Os conselhos que já têm regularizado é o conselho da fisioterapia, né? Sim. O conselho da medicina, da fonoaudiologia e da enfermagem, tá certo? Sim, sim. Se não, né, se não mudou, né, muito recentemente, No mínimo provavelmente esses 4, esses são... no mínimo, né? Fora outros que talvez exato. a gente não saiba ainda, né? Porque isso é muito dinâmico, né? Então, na medida em que os profissionais... Porque o caminho, normalmente, ele é um caminho não vertical no sentido de cima para baixo, mas de baixo para cima. Os profissionais se organizam, né? E normalmente demandam do conselho que regulamente aquela prática, né? Então, mesmo alguns profissionais, alguns conselhos que ainda não regulamentaram, tem alguns já, por exemplo, da psicologia, alguns conselhos regionais já têm pareceres favoráveis ao uso da neuromodulação. Então, os processos eles vão acontecendo ao longo do tempo e a gente, claro, entende isso perfeitamente. Cada profissão vai no seu passo, né, no seu pace para regulamentar aquela prática. Mas é importante ressaltar que a neuromodulação ela é multidisciplinar, ela nasceu assim e ela vai continuar sendo assim. Isso mesmo. Então, assim, eu abri uma caixinha de perguntas, né, na segunda-feira para as pessoas perguntarem lá no Instagram dúvidas sobre TDCS. E a dúvida que mais teve foi exatamente sobre essa questão de conselho, né? Então, esse curso, com o certificado que você vai dar desse curso que nós vamos dar, né? A pessoa ela vai poder entrar junto ao seu conselho e validar esse diploma, esse certificado para poder usar no seu consultório? Sim, sim, porque a gente tomou todos os cuidados, né, para que a gente atendesse, né, essas normativas dos conselhos. Então, a primeira normativa é essa que a gente mencionou, de 60% de carga horária prática, né? O segundo ponto é que deveria-se ter... me fugiu agora a palavra, mas vou lembrar. Deveria-se ter uma instituição de ensino superior, né, que emitisse, chancelasse o curso, então isso também já foi providenciado, que tivesse 30 horas, né, então a gente também teve esse cuidado. Então tudo está cercadinho, a gente tem todo esse aparato aí, todos esses cuidados para que o profissional consiga fazer o apostilamento no seu conselho através das certificações que a gente vai emitir. A gente já tem pessoas que já fizeram apostilamento aqui, então outros cursos que foram ministrados, alunos que passaram pelo curso já fizeram esse apostilamento também. Sim, então é um curso que tem certificado do MEC, vocês que estão interessados já fizeram as suas inscrições, porque teve gente que já fez inscrição, vão poder, junto com o seu conselho, né, validar esse certificado e exercer essa técnica no seu consultório tranquilamente, sem nenhum risco do conselho, enfim, reclamar ou denúncia ou qualquer outro tipo de situação chata, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Então vamos lá para as perguntas do Instagram, que foram muitas. Primeira pergunta, se crianças podem receber TDCS? Sim, podem. Eu tenho uma filha, ela é TEA, né, ela é autista. De vez em quando vocês veem eu postando algumas fotinhas aqui no meu Instagram. Linda. E ela é uma fofa e ela foi diagnosticada precocemente, com 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Já foi feito o diagnóstico dela. E ela é autista e a gente estava tendo muita dificuldade na questão verbal, né, dela. Então a gente começou a fazer estimulação já precocemente. A literatura, ela coloca a partir de 3 anos de idade, não porque não é seguro fazer antes, tá? Coloca a partir de 3 anos de idade, porque os estudos que nós temos hoje são com criança a partir de 3 anos de idade. Não tem estudos antes, né? Mas pela própria biofísica da aplicação do TDCS, é seguro se fazer em crianças até mais novas, tá? Como eu fiz na minha filha, e na verdade ela melhorou muito a questão da linguagem, né? Então hoje, claro, associada à fonoaudiologia, mas a gente percebe essa melhora bastante significativa após a implementação da neuromodulação com ela, tá? Então é muito seguro fazer, os efeitos adversos são muito pequenos quando acontecem, né?
normalmente são efeitos brandos, que é uma vermelhidão na pele, porque a gente está utilizando uma corrente elétrica, então fica um pouquinho vermelha a pele, às vezes uma coceira, um formigamento, e o máximo que a gente teve de efeitos adversos foram dor de cabeça, né, que depois de algum tempo, depois de ser aplicado o TDCS, isso também não perpetuou, e quando o paciente ele permanece fazendo tratamento, isso tende a desaparecer também, ou seja, mesmo os efeitos adversos, né, que são considerados, todos eles são leves, mas de um leve para moderado aí, mesmo esses foram, digamos assim, minimizados ou extintos depois que o paciente fez múltiplas sessões, múltiplos atendimentos com TDCS. E pensando na neurogênese também, né, que a criança faz muito mais, então seria muito interessante fazer em crianças, quanto antes melhor, né? Então, como a gente já trabalha com isso há algum tempo e, claro, a gente já tem todo esse conceito, essa base teórica, né, que eu já estudo isso há bastante tempo. O que acontece é que quando você faz a neuromodulação mais precocemente possível, você garante uma melhor conectividade entre essas redes neurais. E o interessante, alguns estudos mostram que a conectividade depois de feita a neuromodulação, principalmente com o TDCS, não é só na rede, intra-rede, mas também entre locais distantes do cérebro do paciente. Então, por exemplo, conectividade do cerebelo com o córtex motor primário, do cerebelo com o córtex frontal, isso melhora com o TDCS, mesmo que eu não esteja aplicando lá no cerebelo, esteja aplicando só aqui na frente. Então, isso é uma resposta muito interessante que a gente tem. É preciso que a gente, claro, todo dia sai um artigo, nós temos hoje uma quantidade absurda de artigos saindo, né? No último ano, se não me engano, foram mais de 1000 artigos em TDCS. E é importante a gente, cada vez mais, entender mais esses efeitos, né? Eu creio que daqui a 5 anos a gente vai saber muito mais do que a gente sabe hoje. Mas hoje nós temos a segurança de falar, olha, não dá para discutir. O TDCS realmente ele é uma terapia muito benéfica para isso. Então a gente vai elencar tudo isso no curso, né? Deixar claro para quem estiver fazendo o curso quais são as principais indicações, mas não vamos ficar restritos a elas. Né? A gente tem estudos saindo e a gente vai trazer o que há de mais novo para as pessoas poderem ter esse conhecimento. E até puxando um gatilho aqui para o meu lado, para o zumbido, muitas pessoas falam assim, o TDCS tem uma evidência moderada para o zumbido, uma evidência baixa para o zumbido, porque tem poucos estudos. Exatamente. Está caminhando ainda, mas isso não significa que não seja eficaz. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, o pessoal entender. Em 2017, saiu um guideline, né, das melhores práticas de TDCS. Então, os principais estudiosos, né, se reuniram, fizeram aí um apanhado geral da literatura, o que tinha de melhor, o suprassumo da literatura, e fizeram, olha, isso aqui serve para isso, serve para isso, para isso. Então, eu vou falar da depressão. Em 2017, a indicação desse guideline para depressão era nível B, grau B de recomendação, ou seja, já tinha uma quantidade de estudos muito grande falando que era benéfico, mas ainda restava alguma dúvida, porque precisava ter estudos de qualidade metodológica um pouco mais alta. Perfeito. Quando foi em 2020, saiu uma atualização desse guideline, né? E nessa atualização, a depressão já foi para nível A. Então veja que de 3 anos, né, de 2017 até 2020, a indicação do TDCS saiu de nível B para nível A. E é engraçado porque, engraçado assim, né? A gente precisa entender que o quanto que demora para chegar no clínico as coisas. Somente esse ano saiu no Tratado de Psiquiatria a indicação de nível A de evidência do TDCS para depressão. Olha para você ver, demorou 4 anos para chegar até o clínico, coisa que a gente já sabia desde 2020. Então, o importante da gente trabalhar, né, com a atualização, com o mais recente que a gente tem, e aí a gente faz isso, né, eu faço isso por dever de ofício, eu sou professor, sou pesquisador, então eu sei de tudo que está acontecendo, digamos assim, na cena do TDCS. E claro que a gente traz isso em primeira mão para quem está fazendo o curso, para que as pessoas elas utilizem isso no seu dia a dia, né?
Então, a fibromialgia, por exemplo, que no último guideline, esse de 2020, foi nível B, hoje já é considerado nível A. Então, TDCS para fibromialgia hoje, a gente não tem dúvida mais que ele é muito benéfico para a diminuição de dor e melhora de qualidade de vida desses pacientes. Sim. Então, é para deixar bem claro que o nível de evidência sendo moderado não significa que a técnica não é efetiva. Significa, Não. sim, que ela ainda está caminhando, né, para ter mais estudos. Certo? Olha, a gente precisa entender que, assim, na saúde as coisas caminham num pace diferente, né? Porque a gente tem um caminho longo para chegar no nível A de evidência, né? Então, não quer dizer que se está no nível B, ali, às vezes até no nível C, eu procuro sempre utilizar B e A como referência, né? De vez em quando C, quando a gente tem ali, né, alguns estudos mais de melhor qualidade indicando, mas A e B, com certeza, a gente utiliza para os nossos pacientes. Então, se está ali no nível A ou B de indicação, não tenho dúvida mais que aquilo é benéfico. A relação do custo-benefício vai muito para o lado do benefício, né? Já no nível C, a gente fica ali, né, o custo-benefício ali está mais ou menos. Já no nível D, não. No nível D, o custo é maior do que o benefício. Então, a gente não aplica isso no nosso paciente. E veja, o problema é que às vezes a gente fala isso da neuromodulação, mas existem técnicas que já foram consideradas nível D e a gente continua no nosso dia a dia. Então, a gente precisa mudar um pouco a cabeça e começar a enxergar essas novas técnicas que estão surgindo, que elas não são mais promissoras. O TDCS hoje não é uma promessa, o TDCS hoje é uma realidade. E a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia, porque o nosso paciente precisa. E quanto mais a gente demora a incorporar isso no nosso dia a dia, nossa prática clínica, mais o nosso paciente, né, carece desse resultado. Perfeito. Então eu convido a todas as pessoas que têm alguma dúvida, né, em relação à evidência do TDCS para vir fazer o curso, né? Para discutir com a gente pessoalmente, né? Quem sabe abra mais a cabeça. Uma dúvida que surgiu muito, e uma das pessoas, eu tenho uma amiga muito querida, uma físio, que ela tá assim, não, eu vou me inscrever. Ah, mas eu tô com medo disso. Ah, mas eu vou me inscrever. Ah, mas eu tô com medo disso. Aí eu falei, então tá bom, vamos perguntar isso. Ela ouviu falar, né, ouviu falar que teria um risco mínimo, mas que teria um risco do paciente convulsionar. Então essa seria a dúvida. Existe essa possibilidade do paciente convulsionar com o TDCS? Não, veja bem, o que acontece é o seguinte, pacientes que sofrem de epilepsia, eles têm naturalmente uma despolarização exagerada, é como se o foco da epilepsia ele fosse instável em termos de despolarização neuronal. E o problema com o paciente que tem epilepsia é que quando um ponto digamos assim, ele despolariza, os outros seguem. É meio que os neurônios entram em sincronia e aí o paciente pode vir a ter uma convulsão. Pois bem, aí que tá. As pessoas falam assim, olha, paciente com epilepsia pode utilizar o TDCS? Ele é indicado. O TDCS é indicado para o paciente com epilepsia. Só que não enquanto o paciente está em crise. Porque ele está justamente naquela fase de despolarização exagerada. Então, naquele momento, é uma bandeira vermelha. Eu preciso encaminhar ele para tomar anticonvulsivante, para controlar aquela crise primeiro. Mas, de modo geral, um paciente que não tem um quadro de epilepsia nunca vai ter condição, não há a mínima possibilidade dele convulsionar com o TDCS. Porque, como eu falei, o TDCS ele não gera despolarização neuronal. Ele apenas aumenta o limiar de disparo, facilitando a despolarização. Então, é importante a gente salientar que é muito seguro, tá? Então, é muito seguro e muito tolerável. Existem estudos feitos com crianças e adolescentes. Mais de 6 mil crianças e adolescentes foram estudadas, né? Inclusive crianças com epilepsia. E que, assim, os efeitos adversos foram muito, muito pequenos e desprezíveis, considerados desprezíveis, considerando a média da população. É claro que a gente precisa tomar os cuidados, e aí no curso a gente deixa isso muito claro, né? A gente fala de todas as contraindicações. Prótese metálica na cabeça, stent, marca-passo, são contraindicações, então a gente precisa ter esse cuidado. Dessa na caixinha. Quais seriam as contraindicações? Pois é. A gente explica isso bem no curso, o porquê dessas contraindicações, né? Mas, de modo geral, quando o paciente ele tem alguma prótese metálica
ou esse paciente ele tem um equipamento, né, que depende de um funcionamento elétrico, como marca-passo, por exemplo, é uma bateria. Se a gente pegar um dreno, por exemplo, um paciente com hidrocefalia que tem um componente metálico, não pode ser utilizado. Porque o TDCS, ele, apesar de ser um campo elétrico brando, né, ele é um campo elétrico. Então, isso pode gerar uma fuga de corrente para o metal. O metal ele é mais, digamos assim, condutor do que os tecidos adjacentes. Então, obviamente, ele conduz melhor a eletricidade. Então, a gente pode gerar alguma disfunção ali naquele equipamento durante a aplicação do TDCS. Então, a gente tem esses cuidados. Paciente com implante coclear também seria contraindicado? Depende, né? Eu não conheço implante coclear como você, já pode me falar melhor. O material, exatamente. Se for material metálico, não é recomendado, tá? Entendi. Próxima pergunta. Como que essa técnica age nos sintomas da desautonomia? Desautonomia. A desautonomia, ela é digamos assim, uma complicação, né, de alterações no nosso sistema nervoso neurovegetativo. O sistema nervoso neurovegetativo, ele é periférico, ele não é central. É importante a gente deixar isso muito claro, né? O sistema nervoso, esse autônomo, ele é periférico. Então, apesar de ele ter alguns controles centrais. Então, vamos lá. O TDCS, sozinho, talvez ele não seja o mais adequado para tratar uma desautonomia, tá? Ele vai depender da tarefa que nós vamos colocar junto com o TDCS. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós colocamos o TDCS, nós estamos fazendo com que aquela rede neuronal de interesse da gente, ela fique mais predisposta a despolarizar. Mas quando a gente executa uma tarefa ou coloca um outro estímulo concomitante, nós vamos ter aí, digamos assim, a potencialização daqueles neurônios, daquela rede neural de interesse. A desautonomia funciona mais ou menos da mesma forma. Então, se eu tenho, por exemplo, um excesso de produção de norepinefrina, né, lá no meu lóculo cerúleus ou em outras regiões, ou se o meu paciente ele tem uma produção excessiva de GABA ou de acetilcolina no sistema nervoso central, especificamente, onde nós temos aí uma demanda parasimpática muito aumentada, o paciente pode ter uma síncope, por exemplo. Então, se eu coloco o TDCS conjuntamente com outro estímulo que vá, digamos assim, controlar essa liberação excessiva, esse descontrole excessivo, né, de neurotransmissores que fazem isso acontecer, nós vamos ter aí uma diminuição dos sintomas, pela neurofisiologia básica. Então, veja, nós não temos muitos estudos com desautonomia hoje ainda, né, com TDCS, pouquíssimos. Então, é difícil a gente bater o martelo a respeito. Mas, pela neurofisiologia, é mais ou menos isso que a gente espera do TDCS, né? A gente espera que o TDCS ele seja um coadjuvante no tratamento da desautonomia. Ele não vai ter um papel principal, como, por exemplo, teria uma estimulação auricular vagal, como teria, por exemplo, uma terapia baseada em biofeedback por variabilidade da frequência cardíaca, que também são sistemas de neuromodulação que a gente utiliza no nosso dia a dia, porém, são sistemas que vão atacar, no caso da desautonomia, diretamente a causa do problema, tá bom? Eu queria estar com o meu caderninho de estudos aqui para ir anotando. Vou ter que rever. A gente vai falar no curso. Vamos lá, próxima pergunta. Quais profissionais? Se tem reações adversas, você falou um pouco, né? Mas vermelhidão, coceira? Às vezes uma dor de cabeça, tá? No paciente. A dor de cabeça é rápida? Passa rápido? Olha, quando ela acontece, é muito raro acontecer isso no nosso paciente. Inclusive, o TDCS ele é muito recomendado, nível B, para tratamento de migrânia. Então, veja, ele é recomendado para tratar. Ele é recomendado para tratar a dor de cabeça, né? Então, a dor de cabeça que ele ocasiona, normalmente, é porque quando o nosso paciente está com uma estase hemodinâmica, e veja que em alguns pacientes isso realmente acontece em algumas regiões. Quando a gente pega, por exemplo, uma ressonância nuclear magnética funcional de um paciente com depressão, a gente percebe que a taxa metabólica dele está muito diminuída. Ou seja, a hemodinâmica está reduzida, ao mínimo. A gente pegou pacientes aqui com hemodinâmica de 30%, saturação de oxigênio de 30% no córtex pré-frontal, sendo que o normal é em torno de 50% a 60%. Então veja que isso é bastante coisa, é muito significativo. Então, para esses pacientes especificamente, quando você aumenta bruscamente ou rapidamente a hemodinâmica cerebral, isso pode gerar algum desconforto,
como que eu posso dizer, algum ajuste ali, né, principalmente nos baroreceptores, e aí esse paciente ia apresentar uma dor de cabeça. Nada complexo, nada que vai ser duradouro, mas rapidamente aí, 1 hora depois, o paciente já não percebe mais essa dor de cabeça, tá? Então, assim, dificilmente os sintomas do TDCS, eles perduram de um dia para o outro, por exemplo, né? Quando acontece. A maioria das pessoas não apresenta nenhum efeito adverso. Nada, zero. Tá? Essa pergunta foi uma físio que só trabalha com cefaleia. Ótimo. Tá, vai adorar. Porque... Está inscrita já, inclusive ela foi a primeira a se inscrever. Olha, para migrânia é muito bom, viu? Muito mesmo. Já temos evidências boas, então, nível muito, alto. nível B. Nível B. E outra pergunta também que muitas pessoas fizeram, quantas sessões? Qual o protocolo? O protocolo diz quantas sessões, quantos tempo de intervalo? Olha, depende muito da desordem, né, da patologia. É difícil a gente colocar isso numa média geral, porque existem casos que respondem muito rapidamente. Então, se você pegar um paciente com migrânia, responde muito rapidamente. Um paciente... E existem diferentes protocolos. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Aqui no nosso ambulatório, nós fizemos alguns sistemas chamados sistema de ataque. Tá? E o sistema de ataque ele funciona assim: o paciente ele vai utilizar daquela técnica 2, 3 vezes no dia, durante 3, 4 dias seguidos. Tá? Então, por quê? Porque às vezes você está com uma hemodinâmica muito baixa, às vezes os sintomas estão muito abruptos, a gente precisa realmente fazer uma fase de intensificação daquele estímulo. E depois a gente diminui essa frequência de aplicação, chegando a 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, o que a gente entende que seria o ideal. Tá? Entretanto, existem relatos na literatura de que apenas 1 vez por semana também dá o efeito. Claro, não é o mesmo efeito que 2 a 3 vezes por semana. Porque, só lembrando, né, uma questão neurofisiológica básica lá, né, da neurociência, que a gente precisa de repetição para o nosso sistema nervoso ele realmente incorporar aquele estímulo. Então, exato, para que eu fortaleça aquela nova rede neuronal, né, a gente precisa de repetir o estímulo. Então, o ideal seria entre 2 a 3 vezes, mas, como eu disse, existem relatos na literatura de 1 vez, dando resultado no longo prazo. Com relação ao tempo, realmente é difícil dizer, né? Normalmente, o que a gente percebe é que, no geral, e aí, assim, vou ser bem geral aqui, não dá para bater o martelo, mas, para que a gente tenha neuroplasticidade efetiva, né, a gente vai demorar pelo menos aí umas 8 semanas, né? De 6 a 8 semanas. Então, eu acredito que não menos do que isso para que a gente tenha efetividade no tratamento. O paciente, veja, não quer dizer que os sintomas vão só melhorar daqui a 8 semanas. Na primeira semana, normalmente, o paciente ele já começa a perceber os resultados. Né? Não dá para aferir isso muito bem. Significa que com 8 semanas já tem resultados mais fixos, né? Mais fixos. Mas, sim. Existem estudos que mostram que, mesmo depois de 1 ano, do final do tratamento com o TDCS, num protocolo de 8 semanas, o paciente ainda retinha ganhos, né, que ele teve com o protocolo feito há 1 ano atrás. Então, existe já follow-up de longo prazo com esse paciente, mostrando que realmente houve neuroplasticidade. Né? Ou seja, o paciente ele melhorou de fato, não foi só enquanto estava aplicando o TDCS. Agora, eu preciso fazer dar um grande aviso aqui, importante a gente entender algumas coisas. Existem patologias que são crônicas, né? E existem patologias que têm um fundamento também lá na genética. Então, algumas dessas, a gente vai constantemente estar travando um cabo de guerra aí com essa desordem. Eu falo muito por aqui em casa, eu tenho 2 filhos autistas. Então, o que acontece é que o autismo, meu filho não vai deixar nunca de ser autista. Mas a gente pode abrandar alguns sintomas, pode melhorar algumas coisas referentes à socialização, ao comportamento. Então, aí, é justamente nesse ponto que a gente faz. Nesses casos especificamente, o paciente ele vai ter que utilizar aquilo com certa frequência. Assim como qualquer outra patologia crônico-degenerativa que se a gente for imaginar. A gente fala uma osteoartrose, Alzheimer. No caso de patologias neurodegenerativas, a gente percebe, inclusive, regressão de alguns quadros. Tá? Então, claro, hoje, para essas patologias de caráter neurodegenerativo, progressivo,
a gente tem como se fosse uma bateria de técnicas que a gente pode utilizar para melhorar, dependendo da patologia. Então, por exemplo, o Parkinson, a gente utiliza estímulos vibrotáteis, que funciona muito bem. No caso do Alzheimer, a gente estimula também visualmente com 40 Hz, flicker, que a gente chama, são flashes luminosos, e também frequências binaurais, junto com o TDCS. Então, o TDCS, ele, de novo, ele vai ser um adjuvante, vai complementar outras técnicas para que esse paciente ele até volte a ter algumas coisas que ele já tinha perdido. Memórias, por exemplo, no caso do Alzheimer. Engraçado. Eu estava supervisionando um caso, não é paciente meu, mas de um profissional que eu supervisionei, que eu ajudei, e era um paciente de Alzheimer, justamente com esse caso. E essa paciente, ela estava restrita ao leito já estágio 3 para 4 do Alzheimer, e era uma paciente que já não se recordava, não conhecia mais ninguém, tinha dificuldades, inclusive, no controle miccional, ou seja, já estava realmente progredindo de uma forma muito intensificada. E a gente entrou com esses protocolos, inclusive com o TDCS. Essa paciente, ela voltou a ter controle miccional e ela já pedia, voltou a falar, falando, olha, eu quero passear, eu quero sair de casa, quero levantar da cama, já reconhecia melhor os familiares, tudo isso em função da neuromodulação. Então, são coisas assim que a gente vê, que a gente fica meio assustado, né, com o poder da neuromodulação. Feliz, mas que acontece. Eu sempre falo assim, quando eu vou palestrar, dar aula, eu sou muito grata à neuromodulação. Sou grata de verdade, assim. Se a neuromodulação fosse uma pessoa, sabe, eu mandaria uma carta agradecendo, porque meus resultados realmente mudaram muito. Inclusive, puxando para o meu lado de novo, o TDCS junto com a neuromodulação por sons binaurais, para pacientes com zumbido também tem uma efetividade bem positiva. Sim, sim. Tem uma pergunta bem interessante sobre dor. Em quanto tempo, para dor, né, mais especificamente, o paciente começa a melhorar da queixa da dor? Ele tem um tempo específico? Olha, isso é muito individual, porque dor é um construto muito, muito complexo, tá? Mas o que a gente percebe, e assim, eu vou também utilizar do nosso dia a dia aqui para poder explicar um pouco melhor essa dinâmica com a dor. A gente tem um grupo específico de fibromialgia, né? E fibromialgia, eu já falei aqui, fibromialgia é a nível A de evidência com o TDCS. Então, o TDCS, o paciente ele vai melhorar quase que imediatamente. O paciente, ele, na primeira semana, ele já começa a perceber melhoras. E é muito engraçado que o paciente ele fica assim, não é dependente, mas ele fala assim, será que já está na hora de fazer o TDCS? Eu estou querendo fazer o TDCS porque ele acredita, né, fielmente que aquilo ali está fazendo uma diferença. Dependência emocional. Ele bota muita fé no tratamento porque ele vê imediatamente uma melhora. Né? Muitos pacientes, eles mencionaram que falaram, olha, eu só melhorei com isso, eu não melhorei com medicação, não melhorei... Muitos pacientes refratários acabam chegando aqui pra gente, porque o paciente ele tenta a primeira medicação, por indicação do clínico dele e tudo mais. Então, quando ele é refratário, ele começa a olhar em volta, ou seja, o que tem além daquilo ali que já me foi prescrito. E aí ele começa a olhar para a fitoterapia, para a acupuntura e olha para a neuromodulação. E alguns desses pacientes que chegam falam, olha, eu só melhorei realmente quando eu comecei a fazer o tratamento com vocês. E aí a gente estava testando algumas coisas. A gente estava testando, por exemplo, a fotobiomodulação, que é uma outra técnica muito interessante. E o nosso paciente com fibromialgia melhora muito com a fotobiomodulação de cara, assim. No primeiro dia, primeira semana, ele já está muito bem mesmo da dor. Só que se estabiliza depois. E aí a gente está já começando a pensar, bom, o que a gente pode fazer? Né? Vamos inserir um outro contexto para ele, porque o sistema já não responde mais aquilo. A gente fala que no caso da fibromialgia, a gente tem uma disfunção sistêmica que ela é uma disfunção relacionada à mitocôndria. Então, dificuldade da mitocôndria de produzir tanto o óxido nítrico quanto o ATP. Então, uma vez que você regularizou isso, aí você tem outros mecanismos pelos quais estão atuando naquela via dolorosa, de dor do paciente, processamento de dor. Então, aí já entra o TDCS. Então, eu acredito que nas primeiras semanas o paciente já começa a perceber. Né? É importante dizer que cada paciente vai responder de uma forma, mas dificilmente o paciente passa 1 ou 2 semanas sem ter nada de melhora com a estimulação. Normalmente, na primeira semana, ele já relata para você. E aí é importante a gente mensurar isso. Porque, como eu falei, o paciente esquece como ele estava. Né?
Então, o paciente, às vezes, chega com dor na escala visual analógica 8, chega com algometria baixíssima. Então, a gente faz o exame de algometria aqui no paciente, somação temporal lá em cima, né? Ou seja, sensibilização central, toda uma questão de centralização da dor desse paciente. E aí, quando a gente começa a entrar com os protocolos, né, de neuromodulação, aí esse paciente já diminui bastante, a escala visual cai, e a algometria aumenta, mas ele fala assim, mas eu ainda estou com dor. E aí a gente pega e fala assim, olha, como é que você chegou, como é que você está, né? Então, assim, a diferença assim, absurda, né? Então, é importante a gente fazer esse monitoramento. Os pacientes zumbido também. Hoje mesmo um falou assim, na verdade eu esqueci como eu estava quando eu cheguei. Isso acontece muito. Acontece. Tem uma pergunta ainda bem, aqui. Sim. Tem uma pergunta que eu deixei passar. Se existe algum exame que mostre a evolução do tratamento? Acho que você falou. Olha, sim, existem alguns exames que a gente utiliza, né? Se você quiser ver a evolução digamos assim, da alteração neuroplástica desse paciente, aí você precisa de equipamentos mais robustos, né? Como você precisa de uma espectroscopia de infravermelho próximo, funcional, para você verificar a questão da saturação de oxigênio no cérebro do paciente, você precisaria de uma eletroencefalografia. Então, são exames mais caros, né? Digamos assim, equipamentos que você vai ter que investir um pouco mais. Mas você pode fazer o monitoramento de outras formas também. Então, por exemplo, vamos pegar o caso da desautonomia. Quando a gente faz um exame de variabilidade de frequência cardíaca com esse paciente, você consegue fazer isso com um cardiofrequencímetro e um aplicativo gratuito, né? Então, o Cubius, você faz o exame ali, você tem índices de como que está essa desautonomia do paciente, se ele está mais simpático-tônico. Então, ok. Olhou para o paciente, você tem aquela foto dele ali. Faz o tratamento com o paciente e refaz aquele exame, é um exame objetivo. Então, não dá para o paciente mentir o sistema nervoso autônomo dele. Ou está regulado ou não está. Então, aí você consegue ter parâmetros de comparação. Então, esse talvez seria um exame mais barato, digamos assim, porque exige menos aparato. Mas uma coisa que a gente sempre fala é que, no caso do clínico, ele precisa se basear muito na questão funcional do paciente. Ou seja, você está avaliando ali constantemente. Se é dor, então eu tenho algumas ferramentas. Eu tenho o algômetro de pressão, eu tenho uma escala de dor, talvez uma escala de funcionalidade. Se eu percebo que é um paciente que tem sensibilização central, eu vou utilizar uma escala de Tampa. Se é um paciente especificamente de lombar, aí eu preciso utilizar alguma coisa para fazer o screening do paciente inicial. Então, assim, eu acho que o nosso próprio dia a dia já vai, na verdade, indicando o que a gente tem que fazer enquanto sintomas, né, de avaliação e reavaliação desse paciente. Mas sim, existem equipamentos. Eu costumo mostrar, eu levo para as práticas, mostro para vocês, para todo mundo. E aí, claro, a pessoa vai saber o quanto ela quer investir naquilo ali naquele momento, né? Pode ser que no começo ela fale assim, não, deixa eu testar primeiro, deixa eu utilizar, ver se eu vou me adaptar bem com a técnica, tá tudo certo. Ok, e aí assim, eu costumo dizer que a neuromodulação é um caminho sem volta, viu, Bruna? Porque a pessoa usou, apaixonou, acabou. Não tem mais jeito de voltar atrás, tá? Exatamente. E muda tudo, muda a forma de você até enxergar o paciente, a forma como você atende. Eu tive que mudar tudo, porque eu tive que mudar a quantidade de vezes que eu atendo o paciente, né? Mudou um pouco. Então, eu tive que mudar tudo. Você vai ficar muito grato à neuromodulação, assim como eu sou. Quem fizer o curso, quem fizer todos, é viciante, porque você vai querer fazer TDCS, depois você vai querer fazer auricular vagal, depois você vai querer fazer fotobio, e aí você vai querer fazer todos, né? Não tem como você fazer um só, porque é viciante. E juntar também as técnicas também é muito efetivo, né, professor? Demais. Já estão pipocando os primeiros artigos, né, de excelente qualidade, que são artigos controlados randomizados, estudos controlados randomizados, já mostrando que a associação de algumas técnicas, elas realmente são indicadas. Algumas não, umas a gente achava que ia dar certo e não deu, mas outras estão se confirmando, né? Então, por exemplo, para dor especificamente, já vou dar um spoiler aí do curso, né? A estimulação com o TDCS associada ao TNS, ao TENS periférico, que a gente utiliza na fisioterapia,
é muito melhor quando a gente utiliza o TDCS. Eu vou te explicar o porquê. O nosso sistema nervoso central ele não tem opção de não responder a um estímulo dado. Então, veja bem, quando eu falo assim, não pense em uma bola vermelha, né? Você pensou numa bola vermelha. Você até agora não estava percebendo a roupa encostar no seu corpo, mas agora que eu falei, talvez você já... opa, peraí, está encostando e tal. Então, veja, quando você fornece uma prioridade ao sistema nervoso central, ele não tem outra opção a não ser responder. E, normalmente, essa resposta, ela se volta muito para, digamos assim, o software base da gente, ou seja, volta para a homeostase. Ou seja, se tem alguma coisa de errado acontecendo, se nós temos um padrão neuronal mal conectado, entre aspas, aí, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para o básico. Então, vamos reconectar isso para que as vias sejam, digamos assim, mais adequadas. É como se eu estivesse dando um reset mesmo naquela via. Então, a grande vantagem da neuromodulação é que quando fornece esse estímulo, né, você fornece esse estímulo no sistema nervoso central, ele não tem alternativa, ele tem que responder. Seja responder de uma forma neuroplástica, ou seja, gerando outras conexões, refazendo as conexões que já estão feitas e que estão anormais, ou mesmo produzindo algumas alterações não só em nível neuronal, mas também nas células gliais, que é um outro spoiler aí que eu já estou dando no curso. Porque o TDCS também atua na glia, nas células de apoio ao neurônio, tá? Então, assim, é realmente fantástico o que a gente entende hoje, que a gente já sabe, né? E o que a gente consegue fazer com a neuromodulação. O tamanho de efeito, eu já mencionei isso aqui antes, acho que na outra live, os tamanhos de efeito que a gente observa com a neuromodulação não são compatíveis com o que a gente observa na área de saúde, né? Então, a gente observa tamanhos de efeito aí na área de saúde entre pequenos a moderados, né? E com a neuromodulação, esses efeitos, eles pulam de moderado alto para alto. É uma coisa que eu não estava acostumado a ver, né? Pelo menos, eu sou fisioterapeuta desde 99. Eu não estava acostumado a ver, em todos esses anos de tratamento com pacientes, esse nível de efeito que a gente consegue com a neuromodulação. Então, está sendo uma grata surpresa. Quando eu comecei a trabalhar com zumbido, eu trabalhava com terapia manual e agulhamento seco. Então, os pacientes que melhoravam eram aqueles 100% somatosensorial, sabe? Aqueles com tensão muscular ou alguma questão articular bem relacionada ao zumbido. Se tivesse um componente pequeno somatosensorial, mas não respondia. Então, quando eu coloquei a neuromodulação, a resposta foi gritante. Mas, assim, uma diferença muito, muito grande, né? Professor, então vamos lá, para a gente não se estender muito, faz uma chamada para as pessoas para o curso. Convida... Bom, pessoal, eu tenho a honra, né, de compartilhar essa live aqui com a Bruna, profissional extremamente competente na área dela, e, assim, tornou-se uma pessoa amiga, né, da gente. A gente tem trocado ideias, de vez em quando eu mando algumas coisas lá para ela, e para mim é um prazer muito grande estar nessa parceria. Eu acho que, mais do que a gente, né, falar, é importante a gente perceber, e busque na literatura. Você vai perceber que o TDCS é, de longe, a técnica neuromodulatória que a gente mais tem evidência para a gente poder trabalhar. Então, procure na sua área. Então, se você trabalha com dor, procure na área de dor, você vai perceber que é muito importante a gente inserir esse contexto de neuromodulação dentro da nossa prática clínica. Então, participe, assista o curso, né? Dê essa chance para a neuromodulação e você vai perceber que depois você vai falar assim, poxa, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não tinha essa técnica antes? Como isso me faltava? E como que a gente, hoje, fica mais feliz com os resultados que a gente tem com o nosso paciente? Porque, traz realmente um resultado financeiro melhor, porque você vai ser um diferencial na sua prática clínica, mas não é só isso, é também o prazer que a gente tem, né? Às vezes, de ver um paciente, ou os pais de um paciente, por exemplo, virem e falar assim, olha, não tem dinheiro que pague isso que aconteceu comigo. Só vou dar um último testemunho aqui. Teve um paciente que ele é PC, né, paralisia cerebral, não verbal. Era não verbal. E aí o que aconteceu? Nós começamos a fazer a estimulação com esse paciente. Esse paciente, ele estava dando... o pai estava dando banho nele, porque, óbvio, paralisia cerebral, grave e tal, toda espasticidade, movimento. Então, enfim, não é minha área, tá? Mas a gente estava
fazendo a estimulação nesse PC aqui. E essa criança chamou o pai, não verbal. Chamou, falou papai, falou no, assim, né? E o pai, ele, assim, ele falou assim, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo, eu não entendo nada disso, mas eu queria, assim, agradecer, porque foi a primeira vez que eu ouvi meu filho me chamando de pai. Então, essas coisas, sim, mexem muito com a gente, sabe? Porque a gente está na área de saúde, a gente é muito sensível para o paciente. Pode parecer que não, mas a gente é muito sensível ao problema do paciente. A gente quer resolver, quer que ele fique bem. Então, esse tipo de resposta que a gente tem é muito importante para a gente reafirmar as técnicas que a gente tem utilizado, né? Então, se eu não visse na minha prática aqui no ambulatório resultados positivos, provavelmente eu não estava mais fazendo isso, não estava pesquisando. Mas a gente continua engajado nessa área, porque eu acho que realmente é uma área muito promissora e que realmente faz diferença, não só para o físio, não só para o profissional, mas também para o paciente. Exatamente. A neuromodulação ela veio para revolucionar a área da saúde em vários sentidos, não só na efetividade, né, da resposta para o paciente, mas também nessa questão de ser multidisciplinar, né, de ser multiprofissional. Eu acho também que veio de uma forma linda para unir vários profissionais. Isso é o que mais fica, né? Então, esse curso é um curso que está aberto para médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros e outros profissionais que tenham autorização pelo seu conselho, que eu não sei dizer aqui todos que são, esses 4 eu tenho certeza que são. Venham participar e venham ser gratos à neuromodulação, assim como eu sou. E sou muito grata ao professor Alexandre também por tudo que ele me ajuda todos os dias. Já falei várias vezes, a humildade intelectual dele é gigante e por isso que ele cresce tanto, né? Porque tudo que a gente dá, a gente recebe em dobro. Não tem jeito, né? É a lei da abundância. E eu vou fazer de tudo para que o curso tenha uma organização excelente. O lugar ainda não está definido, mas assim que eu definir, eu comunico para vocês lá no Instagram. As inscrições já estão abertas. Quem tiver alguma dúvida, chama a gente vai encaminhar vocês para a Natália e a Natália vai passar todas as informações que vocês precisam para fazer as inscrições, tá? A aula teórica vai ser agora em outubro, mas vai ficar gravado, então se vocês... Não, em outubro eu não posso assistir, mas vai ficar gravado, vocês vão poder assistir ao longo de novembro todo. E a aula prática vai ser em dezembro, no primeiro final de semana de dezembro. Então se organizem direitinho, quem não é do Rio e quer vir passear no Rio também é uma boa oportunidade. É uma época linda no Rio de Janeiro, já começa aquele calorão de dezembro, que eu adoro. Então estão todos convidados, eu tenho certeza que vai ser uma experiência inesquecível para vocês na vida profissional, tá bom? Obrigada, professor, muito obrigada mesmo por mais uma live juntos. Eu tô ficando viciada nesse negócio de live com você, que aprende muito. A próxima vez eu vou trazer aqui o caderno. Obrigada, tá? Um beijo grande da sua família linda, fiquem com Deus. E qualquer coisa, pessoal, chamem a gente aqui, tá bom? Pessoal, obrigado, boa noite para todo mundo. Espero vê-los em breve aí no nosso curso, né? E qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Sou eu mesmo que respondo no meu Instagram, viu? Então pode ir lá, a gente vai trocar ideias, se tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Obrigado, Bruna. Sempre maravilhoso compartilhar aqui com você. Fico muito feliz que a gente está tendo essa parceria. E com certeza vai ser de muito sucesso, né? Já está sendo, né? A gente tem aí 2 cursos, né? O que a gente está fazendo junto, poxa, está muito legal. Então, eu fico muito feliz de a gente compartilhar, tá? Tá tudo certo. E antes gente, obrigado. Deixa eu só agradecer a Natália. Natália, Opa. Obrigada, tá, Natália? Se não fosse você, eu não dava nem aula de ABC. Obrigado, Natália. Me ajuda muito, Natália. Muito obrigada, tá? Ó, Karen dizendo, o curso eu recomendo. Obrigada, Karen. É isso aí. Natália é uma querida mesmo. Então, ó, o link tá na bio, deve estar na minha bio, mas acredito que eu vou colocar na bio do professor também. E quem tiver alguma dúvida, quem não estiver achando, me chama que eu vou encaminhar vocês para a Natália, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Pessoal.